Olá, pessoal do 8º ano do Instituto Ana Nery. Bom, vamos continuar aí falando sobre a questão da globalização, tá? A gente vai encerrar esse capítulo, gente, falando aí sobre o espaço globalizado e também sobre essa questão da globalização questionada, tá? Então, na página 83 do livro de vocês, diz assim: o espaço globalizado, aí começando. A essência da globalização está nas trocas e nas relações do mundo atual que são estabelecidas pelo que se denomina de redes. Por exemplo, rede de transporte, rede de comunicação, rede empresarial e etc. Através delas são vinculados os agentes econômicos, circulam dinheiro, informação, mercadorias e pessoas, evidenciando que para estar incluído nesse mundo é indispensável a vinculação à maior quantidade de redes possível. Gente, preste atenção. Quando a gente fala aí de globalização, né, a gente tá falando justamente dessa parte, dessa integração, tá, entre os países. Então, por isso que, como eu falei para vocês, globalização ela não tem uma definição pronta, né, uma definição pré-estabelecida. Depende do que você está tratando. Por exemplo, na parte econômica, né, a globalização financeira. Na parte cultural, a globalização cultural e assim por diante. Então, ó, a globalização ela vai estar muito interrelacionada a esse termo aqui de redes. Tanto é que a internet, né, ela vai ser aí o nosso principal símbolo. O principal símbolo da globalização é a internet. Então, as redes de transporte, rede de mercadorias, rede de comunicação, está muito relacionada a esse processo de globalização. E tudo que possibilita aí as redes de comunicação é a internet, tá? Aí a gente viu também nas últimas aulas que a rede de transportes ela teve um avanço, né, muito significativo nos últimos séculos, tá? Vocês viram aí nas últimas aulas que a gente tinha transportes, né, digamos assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Na primeira aula que a gente teve de globalização, aqui, nesse mapinha, tá? Da página 76. Vocês viram aí que a gente tinha transportes, né, que para a época eram muito avançados, como navio a vapor, trem a vapor, né? No caso, a locomotiva, que a gente popularmente chama de Maria Fumaça. Então, esses transportes eram muito avançados para a época. Hoje em dia, a gente tem transportes muito avançados, aí como a questão do trem de alta velocidade, né, que a gente tem nos países da Europa, são muito usados. A gente também tem o metrô, a gente tem os aviões. Então, esses transportes aí, eles melhoraram aí a questão de diminuir mesmo a questão das distâncias, tá? Como a gente fala, aí um dos objetivos da globalização é a redução, né, das distâncias, tanto a distância realmente física, porque a rede de transporte ela facilitou aí esse fluxo de pessoas, como também a rede de distâncias com relação à informação. Como eu falei para vocês em outras aulas, antigamente para a gente ter um acesso, né, à comunicação entre os países era algo muito difícil. Por exemplo, a questão da independência dos Estados Unidos. Passou 4 dias, né, para poder a coroa inglesa ela ser comunicada, né, dessa independência dos Estados Unidos, que ocorreu em 4 de julho. Então, só 4 dias depois a coroa inglesa ficou sabendo da independência. Então, hoje em dia, qualquer informação, né, de qualquer parte do mundo, você fica sabendo em tempo real. Então, questões aí mesmo de segundos, a gente fica sabendo de notícia de qualquer parte do planeta. Então, a gente tem a redução aí das distâncias, tanto a distância física, como também a distância aí informacional, ok? Aí, continuando aqui na página 83, diz assim: vê-se, portanto, que o espaço mundial se reorganizou como marco da globalização. Por isso são feitas referências a espaços integrados e a espaços marginalizados. A expressão espaços integrados faz referência a espaços onde as redes são mais numerosas, densas e de melhor qualidade. Entre estes estão as grandes cidades de todo o mundo, as cidades de tamanho intermediário dos países mais ricos e desenvolvidos e as cidades mais ricas dos países de desenvolvimento médio e baixo.
Fazem parte ainda as áreas rurais, como as grandes planícies temperadas, locais de atração turística, áreas mineiras e centros produtores de petróleo ou minerais preciosos. Por outro lado, os espaços marginalizados são aqueles em que existe uma menor quantidade de redes, que são menos densas ou de menor qualidade. É importante saber que aspectos naturais adversos também podem ser a causa de alguns países integrarem os espaços marginalizados, como a Sibéria, o norte do Canadá e o deserto do Saara. Porém, de maneira geral, deve-se à falta de desenvolvimento refletida nas deficientes condições de vida de sua população. Os países africanos mais pobres são um exemplo mais evidente dessa marginalização. Não se deve afirmar que quem vive nestes espaços integrados esteja em condições de igualdade, pois seja qual for o espaço, uma parte de sua população estará marginalizada ou excluída por não conseguir trabalho ou por não poder se adequar aos novos hábitos e costumes de um mundo globalizado. Então, ó, gente, quando a gente falou nas outras aulas de globalização sobre vantagens e desvantagens, essa daqui é uma desvantagem clássica, tá? Aí os espaços, né, integrados com relação a essas redes, né, rede de transporte, rede de comunicação, e os espaços marginalizados, ou seja, os espaços que têm ou menor acesso, ou então não tem acesso algum, tá? Então, isso aí é o que a gente mostra, a questão da desigualdade. Não só a desigualdade social, gente. A desigualdade voltada aí para questões econômicas, a desigualdade aí com relação a oportunidades, né? Então, a gente tem esse mapa aqui que retrata bem essa questão da desigualdade, mas aí relacionada à área tecnológica, tá? Então, o espaço das redes, o acesso à internet. Então, vocês vão ver aí, ó, população com acesso à internet em percentual, tá? Então, nesses locais aqui, ó, que estão grafados de amarelo, vocês vão ver que a maior parte são países aí da África e também países aí do Oriente Médio, países aqui, ó, da Ásia, que tem aí menos de 20%, né, da população com acesso à internet. Aí aqui a gente vai ter de 20 a 40, na maior parte aqui dos países da América do Sul, países da Ásia, alguns países da África e o México. Então, países aí que tem de 20 a 40% de população com acesso à internet. Locais aí de 40 a 60%, no caso aí entre o Brasil, entre a Rússia, entre alguns países aqui também da Europa, tá? Aí países de 60 a 80%, países com mais de 80%, no caso, ó, países aqui do lado ocidental da Europa e também os Estados Unidos. E países que não têm dados, tá? Países que não têm dado algum. Então, esses países aí que não apresentaram nenhum dado, não significa que não tem acesso, tá, gente? Que não tem dados suficientes. Esses dados aí, esse mapa, na verdade, é de 2010. Então, são dados que foram apresentados no ano 2010. Como a gente já faz uma década, né, dessa pesquisa aí, claro que essa população, né, esse percentual, em todas as partes do mundo já aumentou, tá? Aí aqui, ó, nesse textinho de baixo, mostra aí no início, diz assim: o assombroso desenvolvimento da informática, das telecomunicações e das redes de computadores e da internet, principalmente, tem possibilitado o aumento espetacular da velocidade e da quantidade de informações transmitidas. Essas redes, no caso a rede de computador, né, são sistemas interligadores e estruturadores de relações entre diversos pontos, contribuindo para a circulação de mercadorias, capitais, informações e pessoas. Apesar desse alcance de desenvolvimento, vê-se que toda essa infraestrutura está distribuída desigualmente no espaço geográfico mundial. Como pode ser visto no mapa? Enquanto nos países desenvolvidos a quantidade desses equipamentos é muito grande, nos países subdesenvolvidos estão distribuídos apenas em alguns trechos ou pontos do território. No continente africano e em muitos países da Ásia e da América Latina, essa infraestrutura é quase inexistente ou muito mal aparelhada. Gente, esses dados, né,
Todas essas informações aí são de 2010. Claro que esses números já mudaram, mas ainda assim a gente continua com essa desigualdade muito grande entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. A gente continua tendo essa marginalização, que a gente chama de marginalização digital, tá? Aí a globalização é questionada. Aqui, continuando na página 84, diz assim: o avanço do processo da globalização, apesar de seu poderio, não ficou sem o enfrentamento. No final de 1999, por ocasião da reunião da Organização Mundial do Comércio, a OMC, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, ocorreram manifestações que se tornaram um marco dos protestos contra esse processo mundial. Nessa ocasião, cerca de 100 mil pessoas ocuparam as ruas dessa cidade para contestar as políticas financeiras das organizações internacionais impostas aos países subdesenvolvidos e as políticas de abertura comercial estabelecidas pela OMC. Então, gente, esses protestos eles ocorreram aí em Seattle, nos Estados Unidos, em 1999. Então, eles eram contra aí essa abertura do comércio, contra essa questão da globalização imposta pela Organização Mundial do Comércio, tá? Aí aqui, ó, a partir daí teve início uma onda de protestos em que despontaram vários movimentos que se posicionavam contra a globalização ou denunciavam problemas delas decorrentes. Esses movimentos, em geral, estão ligados a ONGs. ONGs a gente já viu esse ano. Organização não governamental. São organizações aí que estão voltadas para defender alguma coisa, tá? Ou defender uma população minoritária, ou defender uma causa, ou defender algo da fauna, da flora, ou animais em extinção e assim por diante, tá? Então, as ONGs, elas estão ligadas também a esse processo de ser contra a globalização, tá? Aí esses movimentos em geral estão ligados a ONGs sediadas tanto em países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos. A exemplo, tem-se em janeiro de cada ano em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, promovido pelos países mais ricos e desenvolvidos. Em contraposição a esse evento, foi organizado pela primeira vez no ano de 2001 o Fórum Social Mundial, ou seja, contra o Fórum Econômico Mundial, tá? Então, o Fórum Econômico Mundial é para discutir as questões econômicas no mundo globalizado. O Fórum Social Mundial, que ocorreu aí em Porto Alegre pela primeira vez em 1991, são as ONGs que protestam contra o Fórum Econômico Mundial, tá? Então, Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, foi, no caso, a sede aí para esse fórum que é contra o Fórum Econômico Mundial. Aí aqui, onde se reuniram movimentos ligados a ONGs sediadas tanto em países desenvolvidos quanto em subdesenvolvidos para protestar contra a globalização. É interessante notar que esses movimentos e as próprias ONGs são estruturados por pessoas de diferentes países, formando redes internacionais. Eles se articulam com apoio de recursos tecnológicos, que são, por sua vez, uma marca da globalização, como a internet. Então, gente, eles são contra a globalização, o Fórum Social Mundial é contra a globalização, mas usa o principal símbolo da globalização, que é a internet. Então, assim, há uma contraposição, né, do Fórum Econômico Mundial e o Fórum Social Mundial, mas os dois, eles praticamente utilizam aí a globalização como ponte, né, e como fonte aí de apoio, tá? Então, para interligar aí e defender aí as suas ideias. Aí aqui, ó, eles se articulam, sim, isso aí eu já li. Sem a rede mundial de computadores, seria difícil mobilizar tantas pessoas, difundir ideias para diferentes lugares do mundo e organizar protestos e manifestações contrários à globalização, capazes muitas vezes de provocar adiamentos ou mudanças de locais de reuniões dos organismos internacionais. Ó, a gente teve uma série de protestos, né, aqui no Brasil, né, desde o ano 2016. 2016 foi um ano que a gente teve muitos protestos aqui no Brasil e eles eram, no caso, eram organizados, na verdade, através de redes sociais, como o Facebook, né, como o próprio Twitter, como também o Instagram, que ainda estava praticamente se consolidando aqui no nosso país. Então, a gente teve as redes sociais como uma fonte de apoio para as ONGs. Então, algumas dessas ONGs que são também contra a globalização, utilizam também a internet, né, para mobilizar aí essa quantidade de pessoas, tá?
Aí aqui, gente, a gente tem um textinho falando sobre globalização perversa, tá? Eu peço que vocês leiam esse textinho. Essa questão da globalização perversa a gente vai utilizar na nossa atividade de hoje. E a gente encerrou, no caso, esse capítulo, tá? Então, a gente vai continuar na nossa aula online. Então, bons estudos e até a próxima aula.